Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para os irmãos, para a meditação dos irmãos. Acabamos de fazermos a nossa oração, um período de oração também pelos irmãos, e agora eu quero trazer uma reflexão para os irmãos que eu achei muito interessante, muito bonito esta palavra. É o Salmo 119 e o seu versículo de número 26, tá? 25 até o 32, que é o Salmo de Dalit, né? Dalit, Salmo de Dalit. Diz assim: a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Glória a Deus. Antes de eu entrar aqui, irmãos, eu gostaria que os irmãos pegassem essa mensagem e compartilhassem, tá bom? Com aqueles que precisam, irmãos, estar ouvindo também essa mensagem. Eu, você, nós precisamos. Nós precisamos dessa palavra. Então que os irmãos possam pensar aí, meditar e olhar dentro do seu coração aquela pessoa que os irmãos mais vê assim que está precisando, tá bom? Mais de pessoas que os irmãos puderem, compartilhe essa mensagem para que eles possam, irmãos, se alimentar. E com isso, irmãos, também estará ajudando este canal a crescer. E quanto mais ele cresce, mais almas ele pode estar alcançando. Então que os irmãos possam também aí estar aí curtindo e estar, né, deixando aquele joinha para que a administração do YouTube possa ver, né, que os irmãos tá interagindo conosco, está gostando, tá? E que Deus possa ser em Cristo abençoar a vida dos irmãos, tá? Mas vamos lá, vamos para a mensagem. A palavra que eu escolhi, a palavra-chave para esta mensagem, é descrever, que você vai encontrar no versículo de número 26. A palavra-chave é descrever. A Bíblia vai dizer que o salmista aqui, ele descreve, né, o seu caminho ao Senhor. Ele fala assim: os meus caminhos te descrevi. E se você começar a pensar o que é descrever, descrever é relatar minuciosamente a sua vida. Quando fala o caminho, o sinônimo aqui de caminho, quando fala está descrevendo o caminho, ele quer dizer assim, ele está descrevendo o seu comportamento, a sua vida, o que ele tinha vivido, como era a sua vida. Ele estava descrevendo para o Senhor a sua vida. E eu pergunto para você, você tem feito isso da sua vida? Você tem descrevido o seu caminho, o seu comportamento, aonde você tem passado, o que você tem feito? Porque é isso que o salmista ele começa dizendo: tenho descrevido. O que leva ele a descrever a vida dele para o Senhor? No versículo 25 você tem uma ideia
o que força ele a descrever o caminho dele. Porque o versículo 25 vai dizer assim: a minha alma está pegada ao pó. Ou seja, o baixo astral dele estava lá no chão. Ele precisava de tomar uma atitude diante da circunstância, da situação que ele estava vivendo. Ele precisava de ter uma atitude diferente, porque o jeito que ele estava vivendo não estava dando. Todo jeito que ele fazia não obtinha resposta. Ele não tinha, né, o resultado. Então ele começa a descrever a vida dele, a situação dele para o Senhor. Ele começa a expor a sua vida minuciosamente a Deus. E o que você tem feito diante da situação que você está vivendo? Ah, mas o Senhor não precisa. O Senhor, antes de nós mesmo pensar, antes de nossos pensamentos subir até mesmo ao nosso coração, Deus já sabe a intenção dele. Sim, Deus já sabe. Mas Deus quer ouvir de nossas bocas, irmãos, aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Mas não adianta eu chegar diante de Deus e abrir a minha boca e não descrever a minha situação. Eu tenho que desenhar os meus anseios, as minhas intenções diante de Deus. Porque quando eu faço um projeto, eu coloco ele no papel, eu coloco ele minuciosamente. Descrever é a mesma coisa que eu fazer um projeto diante de Deus. Qual tem sido o seu projeto? O que você tem descrevido neste projeto ao Senhor nosso Deus? Pode ver que o salmista Davi, o salmista aqui, ele diz assim, ó, o meu caminho, ou seja, toda a vida dele, ele começa a descrever para o Senhor: Senhor, eu tenho feito isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu passei por caminhos dessa maneira, Senhor, o que eu tenho feito, Senhor, não foi legal, o que eu tenho feito foi só andar fora daquilo que o Senhor, do padrão de vida que o Senhor quer que eu tenha. Senhor, ele começa a descrever. Irmãos, e quando nós, seres humanos, começamos a descrever a nossa vida, nós passamos a meditar nela. Porque muitas das vezes nós descrevemos a nossa vida, ou seja, muitas vezes falamos da nossa vida sem descrevê-la e passamos por cima de muitas coisas, sem notar. Mas quando começamos a descrever, como nós começamos a colocar ela diante do altar minuciosamente, nós começamos a observar algumas verdades que elas estão encobertas em detalhes. E quando nós descrevemos, nós ficamos surpresos com esses detalhes. E uma das surpresas que o salmista encontra aqui, irmãos, nessa palavra, que eu achei muito interessante, está aqui, ó. Vou ler para os irmãos ver. Faz-me entender os teus caminhos. Versículo 27. Quando ele começa a descrever, ele entende que ele não conhecia direito os caminhos de Deus. Essa é uma verdade, irmãos, que nós temos que observar. Por que nós precisamos da misericórdia de Deus? Por que nós precisamos de Jesus, irmãos? Por que nós precisamos olhar para a cruz? Por que, irmãos? Porque só a misericórdia, só a justiça de Deus, irmãos, pode resolver o nosso problema. Porque no versículo 27 vai dizer: faz-me entender o teu caminho, faz-me entender os teus caminhos, dos teus preceitos. Entender o caminho dos preceitos de Deus. Porque, irmãos, nós podemos até entender os preceitos de Deus. Nós podemos até entender a vontade de Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não conhecemos o caminho. Porque saber dos preceitos e andar nos preceitos é diferente. Nós precisamos andar nos preceitos. É caminhar neste caminho, porque esse caminho nos conduz à vida eterna e o caminho é Jesus. Amém, Jesus.
Outra coisa que ele descobre, outra verdade que o salmista, quando ele começa a descrever a sua vida, porque quando nós, irmãos, começamos a descrever, nós encontramos uma triste realidade. E a triste realidade é essa. Primeiro, irmãos, nós entendemos que nós precisamos pedir para o Senhor nos ajudar a caminhar nos seus preceitos. Amém, Jesus. Porque nós de nós mesmos não damos conta. Glória a Deus. O versículo 29. Desvia de mim o caminho da falsidade. Ele entendeu, irmãos, que grande parte da sua vida era falsidade. Então ele se vê, irmãos, na necessidade de pedir para o Senhor tirar ele, impedir que ele continue andando no caminho da falsidade. Ele fala: Senhor, não permita que eu continue andando no caminho dessa falsidade. Irmãos, ele se vê em apuro. Ele começa a clamar o auxílio de Deus, porque ele entende que o caminho, até aquele momento que ele estava andando, era de pura falsidade. Quando ele começa, irmãos, a descrever o caminho dele, ele percebe isso. E aí ele continua no versículo 29. E concede-me piedosamente a tua lei. Senhor, eu preciso entender a tua vontade. Aquilo que o Senhor tem para mim. Amém, Jesus. Irmão, só consegue entender isso, irmão, quando você começar a meditar na sua vida. Quer ver uma coisa? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 11, a partir ali do versículo 23, quando ele começa a falar da Santa Ceia, ele vai dizer assim: examine o homem a si mesmo. Esse examinar, irmão, é descrever o seu interior. É buscar entender como tem sido o seu comportamento do Senhor. Será que está correto? Será que você tem andado no caminho certo? Será que você não tem andado com falsidade? Será que a sua vida tem sido só verdade? Então, irmãos, nós precisamos descrever nossa vida para o Senhor. Amém. Veja que a partir do momento que ele começa a descrever o caminho dele ao Senhor, Deus ouve ele. Deus começa a ouvir ele. Por isso ele diz assim: ensina-me os teus estatutos. Versículo 30. Ele vai dizer assim: escolhi o caminho da verdade e propus seguir os teus juízos. Amém, Jesus. Por que ele fala, irmãos, que ele escolheu o caminho da verdade e propôs no coração dele seguir os juízes de Deus? Porque até aquele momento ele não tinha conseguido nada disso. Então ele começa, quando ele começa a descrever o caminho dele, aí ele entende que ele precisa ter uma mudança de atitude. Irmãos, eu e você, nós precisamos ter uma mudança de atitude. Amém, Jesus. E eu pulei, irmãos, o versículo 28, justamente por isso, irmãos, para dizer para os irmãos que ele, quando ele começa a descrever a vida, quando ele começa a descrever o caminho dele, ele se encontra em apuros. E a Bíblia vai dizer assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Irmãos, ele fica triste. A vida dele começa a entrar em profunda tristeza. É como se ele começasse a entrar em depressão. Sabe por quê, irmãos? Porque ele entende que até aquele momento a vida dele tem sido só falsidade, só ilusão. Até aquele momento, irmãos, ele tinha vivido uma vida ilusória. E ele precisava de ter mudança. E ele precisava da ação de Deus na vida dele. Ele precisava da misericórdia de Deus. Ele precisava, irmão, que Deus o ajudasse. Amém. Irmãos, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém, nenhum ser humano na face da terra
consegue andar nessa terra por conta própria. Nenhum homem consegue, aleluia, mudar a trajetória da sua vida se Deus não estiver com ele, se ele não começar a buscar de Deus uma mudança. Amém, Jesus. Irmãos, nós precisamos de Deus para nos ajudar nessa trajetória. Você precisa de Deus para mudar a trajetória da sua vida. Às vezes, nesta noite, você está passando por um momento de tristeza, de angústia. Sabe por quê? Porque você começou a olhar para dentro de você. Até hoje tudo que você fez não deu certo. Você começou a fazer uma análise da sua vida. Você começou a descrever ela para o Senhor. E você começou a entender que você precisa mudar muitas coisas. Aleluia. Então nesta noite, irmãos, se apega ao Senhor. Confia nele. Confia na justiça dele que vem dos céus, que é Cristo. Aleluia. Porque o Senhor vai restabelecer a sua vida. Lhe dará vitória em nome de Jesus, aleluia. Amém, Jesus. Então creia no Senhor, creia em Deus nessa noite, irmãos. Começa a descrever a sua necessidade, a sua vida. Descreve. Amém, Pai. Ei, rapaz, ei, moça. Descreve o casamento que você quer. Glória a Deus. Descreve o futuro que você quer. Coloca no papel, num projeto, aquilo que você sonha. Deus vai te ouvir e vai responder, porque quando eu olho para esse versículo 26, que ele começa a descrever, e ele vai dizer assim, e tu me ouviste, está dizendo assim que Deus respondeu. Amém, Pai. Deus respondeu a oração do salmista quando ele começa a descrever o seu sonho, a sua vida, o caminho que ele andava, e ele começa a entender que ele precisava de mudar, aleluia. Nesta noite, meus irmãos, meus amados, em nome de Jesus, ouve o que o Espírito está te dizendo. Ouça o que o Espírito está te ensinando nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós descrevemos a nossa vida, nós não observamos detalhes, passamos por cima. Mas como você começa a fazer minuciosamente, então você vai entender e ver muitas coisas que você precisa consertar. Amém, Jesus. Então faça um projeto. Por isso que existe projeto. A gente mexe com construção civil, irmãos. E na construção civil a gente vê projeto, tudo detalhado. Do início da construção ao acabamento dela. Tudo que você pensar. E não é só na área da construção civil, não. Todos os projetos, ele tem que ser descrito minuciosamente. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus quer da minha e da sua vida. E a partir de hoje, irmão, quando você for orar, quando você for falar com Deus, quando você for sentar lá no teu quarto, por isso que Jesus fala assim, quando você quiser falar com o papai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que ouvirá você em segredo, te ouvirá. Amém, Jesus. É porque quando você entrar no teu quarto, irmão, você vai esmiuçar o seu projeto para o Senhor. Você vai descrever ele. É isso que o salmista estava dizendo. Eu descrevi a minha vida para o Senhor. Por isso ele me ouviu. Descreve. Faça isso, né, a partir de hoje. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão esperando começar o 2022, 2021 para começar um novo projeto. Não espera 2021, não. A volta por cima na sua vida, na sua realidade, é hoje. É agora. Começa a descrever agora, não deixe para 2021, não.
Para você tomar uma atitude, toma essa atitude hoje. Não deixe para 2021 não. Eu sei, só falta 3 meses, mas 3 meses, irmãos, é muito tempo. Não falta mais 3 meses, né? Mais 2 meses e pouco. Começa a descrever agora. O Senhor está te ouvindo. E Ele quer te ouvir e responder essa oração. Amém? Amém, Que Deus Jesus. abençoe os irmãos. Fique com essa meditação em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Pai do Senhor a todos.